Mais um cafezinho com W9? Que delícia esse cafezinho. Por que eu tô gravando esses vídeos todos os dias? Eu senti no meu coração já há um tempo de fazer isso e eu dei uma segurada. Mas depois o negócio foi queimando e eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que fazer. Porque isso já é uma missão minha já há muito tempo, eu tenho sentido isso há muito tempo. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 21 anos, 22 anos, que eu li essa palavra e eu senti que essa palavra era uma ordem para mim. Quem é celeste, quando lê a palavra de Deus, entende que aquilo que está ali é para você. Por quê? Porque a palavra de Deus ela veio do céu revelada para gente. E aí, você já tem o céu dentro de você, você já é celeste, só que às vezes falta conexão com a palavra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou contar dois casos que já aconteceram comigo quando eu entendi essa palavra. Eu não sabia muito bem como falar dessa palavra, como explicar essa palavra, qual a didática que eu tenho hoje, fazer uma pessoa entender. Então eu ia alavanter mesmo, a palavra vinha no meu coração, a pessoa estava na minha frente, eu vou falar isso aqui que eu estou pensando. Hoje não, hoje eu consigo encaixar as palavras, encaixar as experiências. Hoje assim, eu me sinto muito mais à vontade para falar da palavra de Deus e com muito mais propriedade. Antes eu ficava meio que na dúvida se a pessoa ia acreditar, não ia. Hoje eu sei que não tem como a pessoa não acreditar. Se eu der uma explicação disso aqui com o impulsionamento do Espírito Santo, qualquer um entende. Eu lembro que um dia na Alemanha, eu e mais 4 brasileiros estávamos jogando num time lá e nós tínhamos uma célula na nossa casa. Só que a gente teve um jogo à tarde e a célula era à noite. Nesse dia, normalmente quem levava a palavra na célula era o Edu e o Cláudio. Nesse dia, o Edu e o Cláudio se machucaram e eles foram para o hospital. No jogo, eles se machucaram e foram para o hospital depois. Aí a gente foi para casa. Aí o Edu me ligou e falou assim, ô Washington, faz o seguinte, dá essa palavra lá hoje porque a galera vai. Eu falei, beleza. Cara, eu suava. Eu falei, caramba, como é que eu vou falar da palavra de Deus assim e tal? E a gente usava o Thomas, que era um pastor brasileiro, que ele traduzia pra gente algumas coisas que a gente não conseguia comunicar. Aí chegamos lá no culto, na célula, né? Aí eu fui compartilhar a palavra, estudei pra caramba aqueles esboços, né, de escola do meio e tal, que eu tinha aprendido e tal. Chega na hora, nada. Cadê a palavra que não vinha na minha cabeça? Eu tudo com papel, tudo anotado, eu não conseguia falar. Aí Deus me deu outra palavra. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu simplesmente peguei esse versículo, comecei a falar desse versículo, e o que aconteceu? Eu falei só o que eu tinha lido e tinha entendido, e eu não falei muita coisa. Quando eu termino de falar, esse garoto que era o Bacari, né, que hoje deve ter mais ou menos a minha idade, deve estar com os 40 anos aí, ele se ajoelha e começa a chorar. Ele era muçulmano, ele se ajoelha e começa a chorar. Aí eu não entendi nada, fiquei mais nervoso ainda. E aí o Thomas perguntou para ele. Aí o Thomas viu que eu tava nervoso, o Thomas falou, fica tranquilo. Aí perguntou para ele, Bacari, o que houve? Aí o Bacari falou assim, eu tô há 18 anos servindo a Maomé e Maomé nunca falou comigo. Jesus falou comigo agora, apareceu para mim e falou comigo. Rapaz, aquilo ali foi a experiência, foi o carimbo de que eu tinha essa missão aqui, de fazer discípulo. O segundo testemunho é o seguinte, foi nessa mesma época, eu voltando da Alemanha, quando eu vim embora, aí eu tô no avião, senti de ir no banheiro, lá atrás. Aí eu fui, quando chega lá, tem um rapaz novo também, né, devia ter uns 25 anos, e na época eu tinha acho que 21 ou 22, e ele tá lá na porta do banheiro. Aí eu parei na porta do banheiro, tinha gente no banheiro, e aí olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu falei, e aí, beleza, mano? Aí ele, beleza, porra, brasileiro também e tal. Aí começou uma resenha. E naquele momento ali eu já fui falando da palavra de Deus pra ele. E ele foi ouvindo, me contando a experiência dele e tal. E aí eu falei, cara, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida e tal. E a palavra que tá no meu coração, fui entregando pra ele. E daqui a pouco ele foi e começou a chorar, né? Os olhos dele se encheu d'água e falou assim, cara, eu tô aqui na Alemanha levando a vida na prostituição, mas depois dessa palavra, eu te garanto que eu vou chegar no Brasil e vou entregar minha vida para Jesus. Eu não quero mais saber dessa vida. E foram 2 testemunhos assim que eu vi que essa palavra tem muita força. E na verdade eu nem tinha um domínio da palavra. Eu li um versículo, meu coração ardia e eu compartilhava aquele versículo. Hoje eu não, assim, hoje eu falo dessa palavra com muita tranquilidade, porque hoje eu já tenho, assim, bastante intimidade, já evangelizei muita gente, todos os países que eu passei, graças a Deus, nos 7 países que eu passei, eu
evangelizei e pessoas se converteram. Então, assim, eu já tenho uma estrada nisso, né? Então hoje é bem mais tranquilo. Eu quero dizer o seguinte, por que eu tô aqui? Que foi o início do vídeo, né? Eu tô aqui porque eu tenho uma missão, eu tenho uma ordem a cumprir. E eu não posso parar de cumprir essa ordem até que esse século se consuma, que é a promessa de Jesus. Eu tô em casa com meu filho, tá eu e ele sozinho. Meu filho não é muito de falar, né? Muito conversador. Meu filho mais velho, o pequeno já fala pra caramba. Mas o mais velho, ele é mais na dele. Ele tem 13 anos e às vezes a gente tá em casa, né? Eu tô lavando a louça, ou fazendo alguma coisa, ou ele e tal, aí eu começo a falar com ele, dar conselhos pra ele, falar, e ele fica só quieto ouvindo. E às vezes parece que ele não está entendendo nada, né? Mas na verdade, eu tô plantando semente na mente dele, no coração dele. Porque a Bíblia diz o seguinte: na multidão de conselhos, a sabedoria. Quando eu começo a instalar drive na cabeça dele, quando eu começo a plantar semente de conselho na cabeça dele, o que vai acontecer? Uma hora, esses conselhos vão germinar. Porque são sementes que eu estou colocando lá. Sementes de quê? Da palavra de Deus. Então eu estou plantando no coração dele. E aí, o que a própria Bíblia diz? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Se ele não tem conselho, se ele não tem essa multidão de conselhos, essa multidão de semente, o que acontece? Nos momentos de pressão, nos momentos de decisão, ele não tem, o cérebro dele não tem onde buscar nada. E às vezes a gente fala assim, não vou ficar enchendo o saco do garoto, não vou ficar falando, que não sei o quê. Cara, é na multidão de conselhos que está a sabedoria. Se um jovem ele não tem essa multidão de conselhos, ele vai tomar decisão aleatória no mundo. Eu tomei decisões aleatórias porque eu não tinha essa multidão de conselhos. A geração que está acima de mim foi muito fraca para aconselhar, foi muito fraca para preparar a gente. E o que acontece? Por isso que a nossa geração é fraca. E agora, o que Deus mexeu no meu coração? Cara, você não pode, com tudo que eu te dei, no sofrimento. O que aconteceu? Eu até falei essa semana de Davi e Salomão. Davi sofreu pra caramba. O que ele falou para Salomão? Não vai pelo caminho que eu fui, vai pelo caminho da sabedoria. Não vai pelo caminho da espada, vai pelo caminho do conselho, pelo caminho da paz. E o que Salomão fez? Desfrutou da vida. A geração de cima sofreu muito, não instruiu a nossa. O que a gente tem que fazer agora? A gente também tá sofrendo pra caramba. Agora, eu não quero que a geração que tá embaixo de mim passe o que eu passei. O que eu tô fazendo? Enchendo eles de conselho. Por quê? Na multidão de conselho é sabedoria. Quando eles chegarem na vida, para tomar as decisões, eles vão tomar pela sabedoria. O que vai acontecer? Eles vão desfrutar da vida. Então, é por isso que o W9 está aqui. É por isso que eu estou preparando esse povo celeste. Para vocês que vêm depois da gente, arrebentar tudo como? Com a sabedoria. E ser muito mais fácil. Vocês poderem desfrutar e o mundo poder ver a plenitude de Deus na vida de vocês, assim como toda aquela geração que estava abaixo de Salomão viu a plenitude de Deus na vida de Salomão. Como até hoje, esse cara não é nem mais vivo e a gente fala dele e a gente vê a plenitude de Deus na vida dele num tempo passado onde só ele foi o cara. Por quê? Porque a multidão de conselho de Davi encheu o coração dele e na hora de tomar as decisões, ele tomou pela sabedoria. É por isso que nós estamos aqui. Vamos nos preparar. Eu vou formar discípulos. Os celestes vão arrebentar tudo. Em nome de Jesus. Valeu? Aquele abraço. Mais um cafezinho com W9.